O que aconteceu com os Cria de Fenrir na quinta edição do RPG de Lobisomem e o Apocalipse? Meu primeiro personagem de lobisomem, há muito tempo atrás, era justamente um deles. Assim como o Vampiro a Máscara, o RPG de Lobisomem e o Apocalipse também ganhou a sua quinta edição. E se você é um jogador familiarizado com as edições anteriores de Lobisomem e o Apocalipse, você vai ver que a quinta edição vai trazer muitas mudanças notáveis. Quando a quinta edição estava para sair, inclusive, o site oficial da White Wolf havia afirmado para a gente não esperar que Lobisomem a quinta edição fosse uma continuidade das edições anteriores, mas sim uma reimaginação do cenário. Não chegando a ser algo como foi Lobisomem Os Destituídos, porque Lobisomem o Apocalipse a quinta edição vai trabalhar com os temas centrais das edições anteriores. Mas muitas informações que estavam saindo sobre o jogo deixou muito jogador antigo com a pulga atrás da orelha. E você pegando Lobisomem a quinta edição, você vai ver que essa reimaginação também está com muita cara de continuação. Mas vamos tentar entender. Aqui nessa quinta edição, os lobisomens não estão exatamente lutando diretamente contra o Apocalipse, mas sim lutando para a sua sobrevivência, já que aqui está mais ou menos descrito que Gaia está morrendo ou mesmo já morreu e não tem como fazer nada sobre isso. Mas enfim, foram muitas mudanças, mas o que a gente quer falar aqui é sobre os Crias de Fenrir. E para quem jogava de Cria de Fenrir, assim como aconteceu com o Sabá em Vampira Máscara quinta edição, os Fenrir não são mais jogáveis e são agora antagonistas. E aparentemente eles quiseram tirar os Cris de Fenrir por motivos semelhantes do qual eles retiraram o Sabá. A extrema violência, mas também o simbolismo carregado dos Cris de Fenrir. Aquele simbolismo meio supremacista alemão de Segunda Guerra Mundial. A gente tem uma descrição dos Cris de Fenrir como belicosos, expansivos e apoiadores de tudo de errado que a nação Garou já fez ao longo da história. Ou seja, o comportamento dos caras é realmente meio que uma Alemanha entre 1939 e 1945, se é que você me entende. E sim, eu sei que diversos campos da tribo não são bem assim, com esse lance supremacista todo de ser, que a gente tem diferenças. E que o simbolismo todo da tribo é um grande aceno à cultura nórdica. E a cultura nórdica não é exatamente todo mundo supremacista e tal, né? No próprio livro de tribo dos Crias de Fenrir, a gente tem uma história em quadrinhos que inicia o livro, que é justamente na Segunda Guerra Mundial, com Crias de Fenrir norte-americanos enfrentando Crias de Fenrir alemães. Mas a base da cultura tribal deles, bom, é inegável as referências. Até o glifo da tribo se parece com a suástica. Polêmicas à parte, então, eles resolveram transformar os Crias de Fenrir no culto ao Fenrir. Sendo agora eles uma das três tribos rebeldes, três tribos que caíram em Lobisomem e o Apocalipse, ao lado dos dançarinos da Espiral Negra e dos observadores das estrelas, os Stargazers. Tribos essas, então, que estão totalmente em desacordo com o que as outras tribos fazem em relação à guerra contra o Wyrm. E a gente já sabe aí, né? A Wyrm é aquele espírito super poderoso que faz parte da Tríade, que criou o universo, ao lado da Weaver e da Wild, onde a Wild representa o caos e a Weaver representa a ordem. E ambos são necessários para que haja a existência de tudo. E quando a gente tem excesso de ordem e excesso de caos, a Wyrm vai lá e usa a entropia. Ela destrói, mas de forma que purifique aquilo. A Wyrm, então, nessa entropia, seria algo como um renascer. Mas, como bem sabemos, a Wyrm enlouqueceu e passou a destruir mais do que os excessos, né? Ela passou a querer destruir tudo, tornando-se um espírito de corrupção, destruição, tudo aquilo que os Garou lutam contra. E é aqui que entra o culto ao Fenrir. O culto ao Fenrir acabou se tornando uma tribo que é ainda inimigo da Wyrm, mas vê a Wyrm em tudo.
Eles se tornaram um grupo extremamente fanáticos, onde somente eles estão certos e somente eles sabem e têm as ferramentas necessárias para lutar contra o Wyrm. Na verdade, os outros também têm, mas não querem usá-las. Eles encaram esses outros lobisomens como covardes por não destruírem o que tem que ser destruído. E acaba que no meio desse ódio todo, eles acabam agindo em nome da Wyrm praticamente. E essa doutrina vai além de ser apenas uma doutrina. É um estado psicológico que o lobisomem acaba atingindo, que você vai acabar perdendo seu personagem caso você o atinja dentro da mesa. Algo como a besta em Vampiro à Máscara. E aqui a gente vai dar o nome de Hallglosk. Uma avassaladora sensação de urgência de se fazer alguma coisa contra o Wyrm para tentar salvar a Gaia de alguma forma. Uma luta desesperada onde os fins vão justificar os meios. A vitória precisa ser alcançada a qualquer custo. E esse é um estado de longo prazo e muitas vezes permanente. O equivalente a outro estado psicológico do vampiro. Só que em oposição a essa violência toda, é uma depressão que o vampiro vai sentir, que é o estado de arano. Uma condição psicológica de melancolia e de depressão por conta da contemplação de ver o sofrimento de Gaia e não poder fazer muita coisa. O que ainda assim vai fazer o lobisomem explodir em várias ações inconsequentes. E a nação Garou acredita que a queda dos Cris de Fenrir é um colapso para toda a nação Garou, porque todo o lobisomem que acabar adquirindo esse estado psicológico, ele vai acabar entrando para o culto de Fenrir. Então ele não precisa ser necessariamente um ex-Cria de Fenrir para estar fazendo parte do culto ao Fenrir. E como eu disse, para o culto do Fenrir, a impureza está em todo o lugar. Tudo é da Wyrm. E se você é contra essas ideias deles, você também é Wyrm e vai morrer. Se a gente analisar, em linhas gerais, o culto do Fenrir quer o mesmo que os outros lobisomens. Subjugar a Wyrm e, se possível, restaurar Gaia. Então, se a gente tem um covil da Wyrm, ambos os grupos, os Garou de maneira geral e o culto de Fenrir, têm a mesma probabilidade de invadir o covil da Wyrm e destroçar todo mundo. A diferença é que os cultistas de Fenrir não vão parar. Pega um exemplo. A gente tem um prédio comercial e dentro desse prédio comercial a gente tem um covil de fomores. Só que no prédio inteiro trabalham humanos normais que nem sabem o que é fomor e nem sabem o que é lobisomem. Então um grupo Garou, ele invade esse prédio na surdina, elimina o covil dos fomores em uma batalha épica. Os fomores são humanos ou outros seres que foram contaminados e possuídos por espíritos malignos da Wyrm. E aí os Garou vão lá, conseguem, purificam o lugar e o escambau. E saem dali sem mesmo que os outros humanos que trabalham naquele prédio saibam o que realmente aconteceu, deixando o véu guardadinho. Agora, se o grupo que invadiu é de um culto ao Fenrir, eles vão eliminar o covil da Wyrm e não vão parar por aí. Eles vão querer eliminar todos os humanos daquele prédio também, porque todo mundo foi contaminado pela Wyrm, tudo é Wyrm ali, e se eles puderem botar o prédio abaixo e explodir tudo, eles vão fazer. E de repente até explodir a explosão, porque provavelmente a explosão também é da Wyrm. Então, se eles derem de frente, por exemplo, com o primeiro grupo que eliminou os fomores, mas não quis destruir os humanos que estavam naquele prédio, aqueles lobisomens também são inimigos e estão agindo pela Wyrm, porque deveriam destruir tudo que está ali também. Para os caras, a Wyrm está em tudo, menos neles mesmos. Para eles, inclusive, o Imperium, aquele momento lá na pré-história em que os Garou abateram muitos seres humanos e controlaram pra caramba a população dos seres humanos, foi o momento em que a nação Garou mais se aproximou em vencer a guerra contra o Wyrm. E para os cultistas de Fenrir, eles não foram longe o suficiente. Os lobisomens cederam e agora só o culto ao Fenrir tem a força e a vontade de se fazer aquilo que deve ser feito.